A escola culturológica, com desenvolvimento de estudos sobre os aparelhos ideológicos de Estado, mídia, escola, igreja, família. Eles são formados através da ideologia da classe dominante e estão relacionados com a coerção direta dos instrumentos repressivos do Estado, polícia e o exército. Na teoria da comunicação, análise dos aparelhos ideológicos do Estado, AIE, de informação, ou seja, a televisão, rádio, a imprensa, dentre outros. Pierre Bourdieu, 1930-2002, foi um sociólogo francês importante nos estudos dos fenômenos midiáticos, sobretudo em sua obra Sobre a Televisão, 1997. Nela ele critica a manipulação da mídia, nesse caso no campo jornalístico, o qual veicula as mensagens do discurso televisivo em busca de audiência. Segundo ele, a tela de televisão se transforma hoje numa espécie de espelho de narciso, no lugar de exibição narcísica. Michel Foucault, 1926 e 1984, foi filósofo, historiador e filólogo francês. Ele desenvolveu o conceito de panóptico, um dispositivo de vigilância ou mecanismo disciplinar de controle social. Por meio desse conceito, a TV é considerada um panóptico invertido, ou seja, ela inverte o sentido da visão, ao mesmo tempo que organiza o espaço e controla o tempo. Escola alemã. A escola de Frankfurt, inaugurada no início da década de 20 na Alemanha, desenvolve a teoria crítica de teor marxista. Decorrente do nazismo, ela fecha e reabre em Nova York na década de 50. Assim, da primeira geração da escola de Frankfurt, destacam-se filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno, 1903-1969, Marx, Horkheimer. Eles foram os criadores do conceito de indústria cultural, que substitui o termo cultura de massa, onde a cultura é transformada em mercadoria, desde a manipulação e as mensagens ocultas envolvidas. Do mesmo período, o filósofo sociólogo alemão Walter Benjamin, 1892-1940, apresenta uma linha de pensamento mais positiva no artigo A Obra de Arte na Época de Sua Reprodutibilidade Técnica, de 1936. Esse estudo aborda a democratização da cultura no sistema capitalista, ao tornar os bens culturais objeto da reprodução industrial. A reprodução em série torna a arte um objeto de consumo cotidiano das massas, mesmo com a perda de sua áurea, a qual, por sua vez, pode contribuir no desenvolvimento da intelectualidade da sociedade. Outros teóricos que fizeram parte da primeira geração da escola de Frankfurt foram o filósofo, sociólogo e psicólogo alemão Erich Fromm, 1900-1980, que aborda aspectos de alienação do ser humano na sociedade industrial e capitalista. O sociólogo e filósofo alemão Herbert Marcuse, 1898-1979, seus estudos sobre o desenvolvimento da tecnologia. Já na segunda geração da escola alemã, destaca-se o filósofo sociólogo Jürgen Habermas, 1929, seus estudos acerca da esfera pública, abordado na obra Mudança Estrutural da Esfera Pública. Para ele, a esfera pública, que antes era composta por uma burguesia com consciência crítica, foi transformada e dominada pelo consumismo, levando à perda do seu caráter e conteúdo crítico. A escola inglesa. Os estudos culturais foram desenvolvidos na Inglaterra em meados dos anos 60, através do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea da Escola Birmingham, Center for Contemporary Cultural Studies, fundado por Richard Hogarth em 1964. Os estudos culturais ingleses estavam voltados para a análise da teoria política, visto que seus pesquisadores focaram sobretudo na diversidade cultural gerada pelas práticas sociais, culturais e históricas de cada grupo. Os teóricos dessa corrente balizaram comunicação contemporânea e a internet, ferramenta de busca e a linguagem SEO, comunicação em mídias digitais, a ética na produção de conteúdo com inteligência artificial generativa, seus estudos na heterogeneidade e identidade cultural, na legitimação das culturas populares no papel social de cada indivíduo dentro da estrutura social, expandindo assim um conceito de cultura. No tocante aos meios de comunicação de massa, mercantilização e massificação da cultura, muitos teóricos do período criticaram a imposição da cultura de massa por meio da indústria cultural,
observando o papel dos meios de comunicação de massa na construção de identidade. Os principais teóricos que fizeram parte dos estudos culturais ingleses foram Richard Hogarth, de 1918-2014, Raymond Willis, de 1921-1988, Edward Palmer Thompson, 1924-1993, Stuart Wall, 1932-2014. A Escola Brasileira de corrente de estudo denominada Foco e Comunicação foi introduzida no Brasil nos anos 60 pelo teórico Luiz Beltrão de Andrade Lima, 1918-1986. A principal característica desse movimento foi os estudos sobre o folclore e a comunicação popular através do meio de comunicação de massa. Segundo ele, a fococomunicação é assim um processo de intercâmbio de informações e manifestações de opiniões, ideias e atitudes de massa através de agente meio ligado direto ou indiretamente ao folclore. A sociedade atual vem passando por transformações rápidas e intensas. Assim como em outros momentos de mudanças sociais ao longo da história, em virtude do desenvolvimento tecnológico, especificamente dos meios de transporte e comunicação que impulsionaram esse processo, nesse contexto, analisando o retrato atual da sociedade, dentre os responsáveis pela mudança de paradigmas e fruto das tecnologias de informação e comunicação TIC, destaca-se a internet, a qual, a partir de seu surgimento, promoveu uma reconfiguração cultural e o nascimento de novas estruturas de sociabilidade contemporânea. Espaço que disponibiliza diversos recursos inovadores que conectam as pessoas, promovendo a ampliação do seu campo de interação social, quando se considera a comunicação como agente a internet é a rede de comunicação que demarca o novo nesse efervescente início do século. É a internet que inaugura novas formas de comércio e interação, abala estruturas antes sedimentadas para a socialização dos indivíduos para transações financeiras e mercantis. Seguindo essa conjuntura, a priori evidencia-se como principais agentes desse novo modelo de comunicação. 1. O correio eletrônico que tornou possível a troca de mensagens com facilidade e agilidade sem necessidade de preocupação com o meio, com o tipo de transporte das mesmas e com a localização geográfica dos envolvidos. Os chats ou sala de bate-papo que criaram nova forma de interação, possibilitando conversas em tempo real.